Bom, dando continuidade então à nossa leitura, comentado então de Antônio Joaquim Severino, na metodologia do trabalho científico, vamos então entrar no capítulo 1º, enfim, no capítulo 1º, e ler e comentar um pouco, ajudar o aluno a interpretar o tópico 1.1, tudo bem? Esse capítulo 1º então é Universidade, Ciência e Formação Acadêmica. E esse tópico 1.1 se trata de educação superior como formação científica, porque essa introdução de metodologia é para essa formação científica, profissional, que é a função também universitária, fazer a formação profissional dos alunos, ainda que sempre repetido pelos professores, não se baseie meramente em um tecnicismo, porque a universidade se propõe uma formação integral do estudante, não é apenas o ensino técnico, há outras instituições que trabalham especificamente com o ensino técnico, e enfim uma formação política, naquela perspectiva do Antônio Joaquim Severino, que a gente vem trazendo, de uma visão ética da nossa própria sociedade, não desvinculado do nosso momento histórico e da nossa realidade. Panoramicamente, então, se trata da educação superior com essa tríplice finalidade, como chama o autor, profissionalizar, iniciar a prática científica e formar a consciência política social do estudante, lhe dar elementos de um debate público, de uma reflexão entre muitas interpretações possíveis da nossa sociedade deste momento histórico, mas sempre fazendo a ressalva da dignidade da pessoa humana, do respeito a cada um e sabendo, por exemplo, no caso da educação, que nós estamos tendo acesso a uma educação de nível superior e isso é muito negado, o beabá ainda falta muito aos nossos concidadãos, às pessoas próximas de nós, na nossa própria comunidade local. Panoramicamente, então, esse capítulo, esse tópico 1.1, pretende ensinar a prestar serviços à comunidade, pretende salientar essa função universitária de prestar serviços à comunidade, que são tarefas da educação universitária, mas elas se realizam tendo sua fonte alimentadora na criação do conhecimento. Então esse prestar serviços é o que chamamos de extensão, e se alimenta na produção do conhecimento, é o que chamamos de pesquisa. Então, bastante vinculado, ensino, pesquisa e extensão. É importante que o aluno seja introduzido nessa conceituação de universidade. Então, são duas tríplices visões da universidade, uma divisão aí tripartite importante para compreender o que é a universidade e diferenciar esta instituição, o ensino superior de modo geral, centros universitários, faculdades, enfim, formações de bacharelado, de licenciatura e também na pós-graduação, especialistas, MBAs, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, doutorados e realmente estágios pós-doutorais, Identificar essa instituição de ensino superior, então, a partir da formação tríplice, científica, profissional e política, e de outro modo, lendo sempre como o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso faz parte de uma introdução, então, de uma reflexão, de uma teoria da ciência, realmente uma epistemologia, vinculado a uma introdução à metodologia realmente, uma reflexão acerca dos métodos ditos legítimos na universidade, no ensino superior, e enfim, técnicas mesmo, como é o caso da ABNT. No início, então, do capítulo 1º, façamos a leitura, é sempre ideal que o aluno acompanhe a leitura também. O autor, Antônio Joaquim Severino, escreve: as condições específicas do ensino superior é que constituem um contexto para o desenvolvimento do trabalho científico, que é o objeto realmente deste livro. Daí a necessidade de se explicar essas referências que permitirão situar as propostas concretas de atividades acadêmicas, O objetivo deste capítulo, que nós iniciamos, é, pois, explicitar o sentido das relações entre ensino, aprendizagem, conhecimento e educação no âmbito da vida universitária, nesta etapa da vida. O aluno vem da educação básica, então, e há uma grande introdução às letras, às ciências, à filosofia, enfim, à cultura de modo geral, ao patrimônio histórico da humanidade, mas no ensino superior é preciso então avançar analiticamente nesses conhecimentos, nessas diversas formas de conhecimento, em especial realmente a valorização, por exemplo, da ciência, que é o tópico aqui nesta disciplina, o tópico principal mesmo. Então, no âmbito universitário, bastante específico esse estágio da formação, descrevendo o contexto,
em que se insere a atividade científica dos estudantes, as iniciações científicas, o trabalho de conclusão de curso, né, os artigos que começam a ser trabalhados realmente desde a graduação, artigos científicos mesmo, primeiras experiências de pesquisa realmente com vistas a uma formação científica, né, que irá se consolidar depois na pós-graduação, mas precisa, né, nesse caso, essa alfabetização científica, né, precisa ser iniciada desde a graduação, preferencialmente o quanto antes, né, mesmo os trabalhos de primeiro ano, ainda que nem sempre seja assim, não é? Mas mesmo os trabalhos acadêmicos de primeiro ano, né, para os professores em cada disciplina, importa que já sigam a ABNT, normas técnicas elementares, importa que já tenham uma visão do que se quer fazer, né, uma visão de ciência, uma visão de pesquisa e, enfim, uma visão de método também, né, porque essa visão é o que vai sendo amadurecida ao longo da graduação. Enfim, esse é o tópico 1.1 então, na educação superior, naquela tríplice que eu falei, né, se é formação científica, profissional e política, do aluno mesmo, né? O ingresso no curso superior implica, né, uma mudança substantiva na forma como professores e alunos, né, devem conduzir os processos de ensino e de aprendizagem, como venho dizendo, é, né, uma etapa específica, né, de aprofundamento, de amadurecimento, né, uma relação entre adultos, né, difere bastante daquela relação com faixas etárias infantis, adolescentes, né, realmente bastante jovens na educação básica. Mudança muito mais de grau do que propriamente de natureza, porque ainda se está no âmbito da educação, agora uma educação superior. Pois todo ensino e toda aprendizagem, né, em qualquer nível e modalidade, dependem propriamente das mesmas condições, né, de criar situações de ensino e de aprendizagem. Né? Por exemplo, esta dinâmica da leitura, né, junto com os alunos, com os comentários, é uma forma do professor, né, estender a mão e ajudar a interpretar propriamente o texto, né, do também professor Antônio Joaquim Severino, né? E muitas outras possibilidades de aprendizagem, né? Isso se dá quer na educação básica ou na educação superior, né? Então a natureza do ensino é a mesma, né? Que tem vistas no aprendizado do aluno e não em qualquer outra coisa. O objetivo, realmente o foco é esse, o desenvolvimento humano do aluno, né? Quer na educação básica, quer na educação superior. No entanto, embora sendo essas condições comuns a todo ato de ensino-aprendizagem, como comentei, a sua implementação no ensino superior precisa ser intencionalmente assumida e efetivamente praticada, né? Sob pena de se comprometer o próprio processo, fazendo-o perder a sua consistência e eficácia. Né? Vamos então desenvolver essa metodologia, assim como todas as disciplinas no ensino superior, do modo mais efetivo possível, não é? É muito interessante falar de intencionalidade no ensino superior por conta daquela característica própria do ensino superior, que é uma relação entre adultos, né? Jovens adultos, os alunos que ingressam, né, aos 18 anos, 19 anos de idade, né, é o mais comum, há exceções de pessoas que chegam um pouco mais velhas, mas via de regra bastante jovens, mas já jovens adultos, né? Então essa relação entre pessoas mais maduras, né, impõe uma intencionalidade maior de ambas as partes, né, no processo da aprendizagem dos próprios alunos. Uma postura muito mais ativa do que se espera na educação básica, mesmo no ensino médio, entre adolescentes, né, aos 16, 17 anos de idade. Né? Dentre adultos, né, jovens e adultos, né, se espera uma postura mais proativa na sua própria aprendizagem. O ensino superior, então, tal qual se consolidou historicamente, né, na tradição ocidental, do lado de cá do mundo, né, a Europa para cá principalmente, né, visa atingir 3 objetivos, então, que são, obviamente, articulados entre si. Então é um tripé, né, que nos ensina a enxergar a universidade, enxergar o ensino superior de modo geral, né, mas evidentemente é sistemática essa visão, né, está tudo interligado entre si, essas 3 noções. O primeiro objetivo é a formação profissional, de profissionais das diferentes áreas aplicadas, e é muito interessante que essas diferentes áreas, né, estejam dialogando entre si. Isso constitui realmente a vida universitária, é uma riqueza, né? De centros universitários, de universidades. Né? Há muitas formações. É importante que aquele que será o futuro matemático, o futuro engenheiro civil, dialogue com alguém que é o futuro historiador, que é o futuro geógrafo, né? Futuro filósofo. Então as mais diversas áreas, é muito importante que das artes, né, até as ciências, das belas letras até a física e a química, né, estejam dialogando, porque há uma riqueza na interdisciplinaridade, ainda que se queira também formar a especialidade.
né? Então essa complexidade é que faz realmente um amadurecimento maior, né, na compreensão do que seja a ciência e as outras formas de conhecimento, como citei as artes, por exemplo, a importância da religião, a importância realmente até historicamente do conhecimento empírico, né, não é apenas preconceito, né, o conhecimento de senso comum por vezes está carregado de algum bom senso em determinadas situações, é muito interessante conhecer a isto também, né, e claro, o conhecimento filosófico, né. Então, esse é o primeiro objetivo da formação profissional mesmo, né, mediante ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento de habilidades e competências, neste caso técnicas, né? Então, se quer isso, né? O professor Antônio Joaquim Severino coloca isso como primeira característica, objetivo central da formação, né, de ensino superior, nos bacharelados, nas licenciaturas. Né? Na licenciatura, por exemplo, se quer formar professores, há uma técnica mínima, né, para ensino, para possibilitar, né, essas situações, para criar essas situações de ensino e aprendizagem. Então há uma técnica elementar, com a devida ressalva e sempre necessário colocar, né, seria muito empobrecedor, né, e realmente descaracterizaria, né, o ensino superior, no caso de faculdades, né, no caso de centros universitários e universidade, se apenas se restringisse a isso, né, o tecnicismo mesmo, e fosse só formação realmente técnica. Há outras instituições que fazem formação técnica e tecnológica, e não são necessariamente, né, universidades. Então, há outras instâncias que trabalham especificamente com isso. O que se quer em um centro universitário, em uma universidade, né, é realmente uma formação mais integral, mas a primeira etapa deve ficar garantida, né? Uma introdução a essa formação de nível superior, a essa formação profissional. Então esse é o primeiro objetivo colocado pelo professor, né, Antônio Joaquim Severino, sendo o segundo, né, o da formação realmente científica, mediante a disponibilização dos métodos e conteúdos de conhecimento das diversas especialidades do conhecimento. Então aqui já tem uma característica aqui muito importante, né, na formação universitária, que é realmente essa introdução à compreensão de ciência, né, ápice aí de um desenvolvimento tecnológico, por exemplo, né? Então, mesmo aquele que é formado apenas para técnica, né, tem essa formação mais básica nos aspectos tecnológicos. Agora se olha até mesmo as fontes, se vai direto às fontes da produção tecnológica, que são fontes científicas, né? Se tem o caso das engenharias, por exemplo, nós vemos é significativa a revolução no âmbito das engenharias, né, dialogando com a física, dialogando com a matemática, especialmente no último século. Então, no âmbito superior se espera universitário, né, se espera essa formação não apenas profissional, mas dialogando com isso, como coloca o professor, sistematicamente, né, um diálogo entre formação profissional e formação científica propriamente dito, né? Iniciamos na metodologia, iniciamos na pesquisa, né, mas com vistas a uma formação científica, né? Enfim, e o terceiro objetivo e último nessa primeira, né, tripartição, nessa primeira repartição aqui triádica em 3 partes, né? E o terceiro objetivo é aquele referente à formação do cidadão mesmo, né? Não estamos desvinculados da nossa comunidade local, né, da política e de todas as intempéries da nossa sociedade, da nossa cultura, né, de tudo que acontece na economia e nos jogos de poder. Então é muito importante que o aluno, além de ter essa visão técnica, além de ter essa visão sistematicamente vinculada a uma introdução à ciência, ainda não esteja alienado de onde a economia acontece, né? Como eu disse, nos jogos de poder, e há muita luta por esse poder. Então é preciso sempre ter essa visão mais ampla, né? Uma formação, nos termos aqui do professor Antônio Joaquim Severino, uma formação cidadã. Nós pertencemos a uma cidade, né? Quer queiramos ou em certa medida quer não queiramos ou queiramos nos distanciar disso, né, estamos profundamente vinculados, né, debaixo de uma lei jurídica, né, e debaixo também de algumas leis, aspas, leis econômicas, né, então vão se impondo a nós. É importante que reflitamos numa formação continuada, num amadurecimento, reflitamos constantemente também sobre isso. Do sentido de sua existência histórica mesmo, né? Sempre repito, estamos em um momento histórico e não em outro, importa conhecê-lo bem, ainda que a partir também do conhecimento de outros momentos, uma existência histórica, pessoal, né? Nada disso anula a individualidade da pessoa humana, cada aluno tem seus próprios sonhos, objetivos e suas próprias limitações, essa reflexão também está incluída, né? É o cidadão e a cidade concomitantemente, né?
e uma formação, enfim, social, né, da nossa própria comunidade local, enquanto cidade, enquanto região, ou enquanto país mesmo como um todo, ou enquanto este lado do continente, né? O professor citou que essa visão de universidade, por exemplo, é bastante ocidental. Ainda que haja diálogos, né, entre Ocidente e Oriente, nós pertencemos a uma região geográfica, isso inclui uma região geopolítica, com uma visão de mundo, né, que pode diferir bastante da visão de mundo oriental, né, no Japão, na China, por exemplo. Neste objetivo está em pauta levar o aluno a entender a sua inserção não só na sua sociedade, né, concreta, mas também no seio da própria humanidade. Aqui ele avançou então, né, e colocou uma visão realmente, né, de ser humano, né, e aí transcenderia essas barreiras, né, essa soberania de cada país. Se perdermos essa visão de humanidade, né, podemos perder também a nossa própria compreensão enquanto exemplares dessa espécie humana. Então a desvalorização dessas noções, né, do que é o ser humano ao longo da história, do que é o próprio ser humano e a sua dignidade, diferenciando dos demais animais, né, também diminui a compreensão sobre o que nós somos, inclusive enquanto pessoas humanas. Né? Então toda essa reflexão ética, que embasa ética e que se desdobra, né, em preceitos, em normas jurídicas, né, estão também envolvendo um amadurecimento constante, uma formação continuada dos alunos, né? Se perde um pouco disso e se fica apenas na técnica, né, podemos nos tornar bastante frios, omissos ou ainda ignorantes mesmo, alienados de qualquer reflexão social e política, né, o que nos enfraquece bastante, inclusive do ponto de vista profissional, na nossa compreensão de como se dá o mercado, por exemplo, inserido sempre necessariamente em uma visão política, em uma política estabelecida em um determinado momento histórico. O que o professor quer ressaltar é a importância dessa reflexão conjunta, né? Trata-se de despertar no estudante, então, uma consciência, né, de como se dá a sua sociedade, o que se busca fazer mediante uma série de mediações pedagógicas, né, de um diálogo constante, né, entre diferentes opiniões, visões de mundo, né, teses acerca do que seja o correto, o incorreto, o justo, o injusto, né? Na filosofia isso é realmente o que nós mais fazemos, por exemplo, mas todas as áreas devem beber nessa formação geral e elementar, né, que todos devem ter acesso. Né? Presentes, então, nos currículos escolares na interação educacional, não é? Que espera-se ocorra no espaço-tempo universitário, né? A graduação é um momento privilegiado para haver esse diálogo entre alunos, como disse mesmo, entre alunos de formações diferentes, o que enriquece esse diálogo, né? São pessoas bastante diversas, dialogando sobre o que é o conhecimento, o que é a tecnologia, o que é a profissionalização, como está esse momento histórico no trabalho, como está a empregabilidade neste momento, como estão aqueles jogos de poder, como isso vai interferir na lei posta, né? Como isso vai interferir na paz social para que haja algum progresso, ou não estamos em um momento de paz social. Esse diálogo entre alunos e professores, entre professores e professores, realmente debatendo pesquisa na pós-graduação, né, é realmente algo enriquecedor, e sem essa troca, né, de informação e de problematização, como aprenderemos nesse livro, né, não há produção de pesquisa, não há avanço no conhecimento, né, e não há amadurecimento dos próprios pares, daqueles que participam do meio acadêmico. Então é importantíssimo o debate, né, a divergência de ideias, mas sempre procurando realmente tentar construir junto uma visão de mundo, né? Construir algo que seja válido, tentar estabelecer alguns pontos pacíficos na ciência, né? Algumas convenções mínimas, né? Para que possamos continuar, manter um diálogo produtivo acerca dos mais diversos problemas que surgem, né? Profissionalmente, cientificamente, enfim, politicamente, né? Nessa tríade aqui colocada pelo professor Antônio Joaquim Severino. Enfim, trata-se de usufruir de toda essa experiência possibilitada, oportunizada pelo tempo e espaço universitário. Né? Ao se propor atingir esses objetivos, a educação superior expressa sua destinação última, que é contribuir para o aprimoramento da vida humana, veja, um conceito geral, isto inclui cada aluno, né? Em sociedade, porque inevitavelmente é vinculado à sociedade, cada exemplar humano vinculado à sua sociedade, ao seu tempo e espaço, como colocou o professor. Então há uma visão necessariamente de troca entre essas áreas, não é? A universidade, em seu sentido mais profundo, deve ser entendida como uma entidade que, funcionária do conhecimento, destina-se a prestar serviço à sua sociedade, né? No contexto sempre, né, delimitado, da qual ela se encontra situada. Não pode ser muito diferente disso, né? O conhecimento é produzido aqui,
né, os seus efeitos são primeiro sentidos aqui, ainda que não desvinculando, como colocamos, né, sabemos que estamos vindo de um longo processo histórico, né, isso vale para a ciência, vale para a nossa política, vale até para o mercado, inclusive o mercado de trabalho. Né? E que haverá consequências futuras também do que fizermos aqui, mas sabemos que a nossa possibilidade é hoje, né? É aqui e agora, o espaço, o tempo aqui do professor Antônio Joaquim Severino, né? Na valorização então e compreensão do contexto do agora, podemos então conhecer os problemas, né, que emergem desta sociedade, não pode ser de outra em relação a nós, a nossa possibilidade de intervenção, né? E também frente a esse problema a ciência pode propor soluções, né? E os alunos desde a graduação podem exercitar esse levantamento de hipóteses, né, que lá no doutorado chamamos de teses, né, para propor soluções a esses problemas práticos mesmo da vida real, né, que interessa diretamente às pessoas, né, a nós e às pessoas próximas de nós. Este compromisso então da educação, em geral da universidade, né, em particular, com a construção de uma sociedade na qual a vida individual, veja, seja marcada pelos indicadores de cidadania. Né? Então, o indivíduo valorizado, absolutamente valorizado em sua dignidade, né? Mas sempre é vinculado à cidadania. Né? Este indivíduo está inserido, está lado a lado, ombro a ombro com outros indivíduos. Né? E a valorização, então, deve ser mútua para todos, né? E a vida coletiva pelos indicadores de democracia, exatamente porque se valoriza absolutamente cada indivíduo, né? E se todos os são valorizados assim, independentemente de quem se trate, né? Então nós temos uma visão cidadã democrática, né? Onde todos são iguais, pelo menos em sua dignidade. Né? Tem a sua gênese e o seu fundamento na exigência ético-política, né? Da solidariedade entre todos, né? Que deve existir entre os homens, né, entre todas as pessoas. Né? Então essa solidariedade vale também em âmbito econômico, vale também em âmbito científico, como disse, um diálogo se impõe, é necessário mesmo, né, e é muito produtivo mesmo, e vale também em âmbito profissional, político, em todas as diversas esferas da vida social. Né? Então a universidade, o ensino superior está inserido neste contexto necessariamente. A própria dignidade humana, então, né, que exige que se garanta a todos eles o compartilhar dos bens naturais, né, dos bens sociais e dos bens culturais. Né? Cada aluno traz, por exemplo, né, cada aluno traz uma competência natural, né? Cada um tem seus próprios interesses, suas próprias inclinações, né? Muitas vezes vinculadas às suas inclinações da sua própria personalidade, do seu modo, do seu próprio temperamento, né? Da forma afetiva com que se relaciona com as outras pessoas, consigo mesmo, com a vida de modo geral. Né? Há alunos que são mais interessados por áreas lógicas, né? Tem uma inteligência bastante vinculada a áreas lógicas, né? Como se tem o exemplo da matemática, outros alunos que são muito mais vinculados às áreas linguísticas, da literatura, realmente da poesia, das artes, da filosofia, né, dos discursos, etc. Há espaço para todos no meio universitário, né, e essa é a ideia de universalidade. Né, todos são muito bem-vindos e quando se procura dialogar, há sempre uma produtividade nessa diversidade. Né. Então são aspectos naturais que as pessoas trazem muitas vezes, né, trazem consigo mesmos, né, na sua personalidade, na sua própria genética, inclusive, mas também os bens sociais. Né? Como dito, em dignidade somos todos iguais, mas importa não diferenciar que somos bastante diferentes do ponto de vista social. Né? Estamos carregados aí de uma história atrás de nós, precisamos conhecer isso e da melhor forma possível tornar isso justo, né? O mais justo possível, e novamente dialogar e fazer aí uma contribuição onde todos possam ganhar o mínimo que seja. Né? E, enfim, bens culturais sempre pontuado, estamos no ensino superior, né, temos acesso a uma educação de nível superior, enquanto muitos, né, do nosso próprio povo, cerca de 30% hoje, né, ano de 2020, cerca de 30% do nosso povo, dentre aqueles que detêm o diploma de ensino médio, são dados oficiais, né, os que detêm diploma da educação básica concluída, né, são analfabetos funcionais. Enquanto nós estamos no ensino superior, há uma grande parcela de pessoas que passam pela educação básica, mas não aprenderam muito bem, nem mesmo o beabá. Né? Tendo consciência dessas diferenciações culturais, né, como vamos nos inserir na nossa sociedade? Né? Então, sabendo desse problema, podemos arriscar soluções diferentes, né? Não apenas na sociologia, no direito, na filosofia, na história, nas ciências humanas trabalham bastante com essas questões, mas todos os alunos devem então fazer um exercício de reflexão que é permanente, como tenho dito. Né? O que se espera é que, no limite, nenhum ser humano seja
degradado no exercício do seu trabalho, né? Seja oprimido em suas relações sociais, ao exercer a sua sociabilidade, né? Essa sociabilidade que é realmente algo que nos aproxima das pessoas, e nós temos necessidade disso, naturalmente pela família, né? Temos necessidade do outro, né? E depois culturalmente, dentre os amigos, dentre opções profissionais, os nossos pares, como diz, colegas de trabalho, né? E, enfim, opções políticas, né? Partidárias na democracia, né? Isso também é legítimo. Ou seja, que não se aliene, né, no usufruto dos bens simbólicos, na vivência realmente cultural. Nesse caso, o exemplo do analfabetismo, né, quando a nossa sociedade, o nosso momento histórico não garante uma educação básica a todos, então nós temos realmente uma parcela significativa, né, no caso de analfabetismo, por exemplo, funcional. Citei o caso de 30%, isso é uma parcela muito grande do nosso país, do nosso próprio povo, né? Então há realmente uma alienação aí de bens culturais, né? Que o professor aqui chamou de bens simbólicos, né? Um pouquinho adiante, para dar conta desse compromisso, a universidade desenvolve atividades específicas, quais sejam, né? Aqui a segunda tríade desse tópico 1.1, o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Atividades essas que devem ser efetivamente, e de novo, né, articuladas entre si. Cada uma assumindo uma perspectiva de prioridade nas diversas circunstâncias históricas, sociais, né, em que os desafios humanos são postos. Acabei nos comentários, né, de elencar uma série de desafios que são próprios do nosso momento histórico. Né? No entanto, no âmbito universitário, dada a natureza específica de seu processo, a educação superior precisa ter na pesquisa o ponto básico de apoio e de sustentação de suas outras duas tarefas, né? O ensino e a extensão. Então, o professor coloca aqui, né, e reforça o que outros diversos autores colocam em teoria da ciência, é muito importante, né, que o aluno aprenda a ser pesquisador para que a sua própria aprendizagem funcione melhor, né? E o professor necessariamente precisa ser um excelente pesquisador, né, para que ele possa ser um excelente, né, ao ensinar também. E também a atividade de extensão na universidade, né, quando a universidade rompe os muros, né, e vai servir a sua comunidade local com toda a riqueza cultural humana que tem internamente, né, seus professores, seus alunos, a pesquisa, a ciência, etc., né, o que nós estamos oferecendo é essa educação que é fruto dessa pesquisa, né, que é fruto dessa ciência produzida internamente. Por exemplo, quando alunos da área de saúde vão fazer estágios, né, vão fazer projetos sociais na comunidade, né, e eles realmente oferecem serviços de saúde, né, alunos de odontologia, de fisioterapia e etc., né? E eles vão até a comunidade local e fazem projetos sociais, eles estão colocando à disposição da comunidade, né, nesses projetos de extensão acadêmica, né, eles estão colocando à disposição aquilo que a pesquisa e a ciência lhes está ensinando internamente, né? Então a comunidade local, a comunidade acadêmica local, né, coloca à disposição da comunidade nesses trabalhos de extensão aquilo que pelo ensino, né, se permitiu transmitir e que foi produzido pela pesquisa, pela ciência produzida. Então há um tripé aqui bastante interligado de ensino, pesquisa e extensão, né? Essa visão nos ajuda a valorizar, a compreender o valor do estudo, da teoria, dos experimentos de laboratório, porque depois isso será ensinado, transmitido, né? Eternizado, né, pela educação, por esta geração, em relação ao ensino para as próximas, e enfim, nós chegamos até na nossa comunidade local, sendo que a nossa possibilidade de intervenção imediata é sempre aqui neste momento e neste local. Enfim, não esse é o apoio, então, ao ensino, né, está baseado na pesquisa, e a extensão também necessariamente está baseada na qualidade dessa pesquisa. De modo geral, a educação pode ser mesmo conceituada como o processo mediante o qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se sistematiza, essa palavra que eu tenho usado para colocar, né, essas tríplices junções que há no ensino superior, né, se sistematiza, se organiza, se transmite, inclusive se universaliza, né, disseminando seus resultados no seio da sociedade. Então essa é uma visão aí bastante geral do ensino superior. E esse tipo de situação se caracteriza então de modo radicalizado no caso da educação universitária, né?
essa noção é muito importante no ensino superior e é aprofundada realmente no ensino superior. No entanto, a tradição cultural brasileira privilegia a condição da universidade como lugar especificamente de ensino. São duas ressalvas importantes, bastante repetidas, né, por professores, por pesquisadores e especialistas, né? O tecnicismo, de um lado, então, quando a formação do aluno se restringe à formação técnica, né, e a universidade perde a sua identidade de uma formação geral, né, e bastaria então formações tecnológicas ou de ensino médio, tecnicistas mesmo, né, formações técnicas, né, mas no ensino superior se quer realmente uma formação integral dos seres humanos, né. Essa é uma grande ressalva. E uma segunda ressalva importante é quando se perde essa visão de pesquisa, que é elementar, e se perde então a visão de extensão. Toda a riqueza que os alunos e professores podem disponibilizar para a comunidade local por trabalhos de extensão, por projetos sociais, né, diversos, né, é realmente uma responsabilidade social vinculada aí à nossa produção de pesquisa, né, interna. Nós perdemos então todo esse poder de transformação realmente, né, e ficamos delimitadamente no ensino, né, e desqualificadamente no ensino porque o fazemos em detrimento da pesquisa. Ora, em síntese, não há bons professores se não houver uma pesquisa realmente, se eles não forem bons pesquisadores, né? E isso vale para o aluno também. O aluno com bastante aprendizado não é apenas aquele que tenta sentar e escutar, não é? Ouvir passivamente, né, muito passivamente, né, o que o professor está passando de informação. É muito importante que o aluno usufrua das informações, né, que ele recebe dos professores, que participe bem do processo de ensino-aprendizagem e ele próprio vá desenvolvendo em si essas características de pesquisador, né, porque essa autonomia do aluno vai lhe garantir um aprendizado muito maior. E, enfim, havendo uma consciência ética, ele também vai disponibilizar seu modo depois no mundo do trabalho, não apenas no meio universitário, ele também vai disponibilizar aos seus iguais, aos seus amigos, aos seus conhecidos, ao seu bairro, à sua cidade, à sua comunidade local. Assim nós temos, então, uma ressalva importante, não podemos nos restringir ao tecnicismo e apenas um ensino. Isso descaracteriza, então, o que é o ensino superior, porque ele é baseado também em formação profissional e política, além de profissionalização, ensino profissional, político, é muito importante que haja então uma formação científica junto com isso, né? Em outros termos, uma formação da extensão para a extensão, né, junto ao ensino e à pesquisa. Isso então enriquece e caracteriza o que chamamos de universidade ou de ensino superior. Então o Brasil é um pouco, fortemente carente dessa visão mais completa, né? A tradição cultural brasileira privilegia muito, né, na universidade, a universidade como um local de ensino, né, entendido e sobretudo praticado como mera transmissão de conteúdos e informações, né, como que acumuladores de produtos do conhecimento, né. Como dito, é muito importante valorizar as 3 frentes de trabalho. Mas, apesar da importância dessa função, em nenhuma circunstância pode-se deixar de entender a universidade igualmente como local privilegiado dessa produção de conhecimento. E aí a pesquisa e a ciência se impõem, um lugar de produção do conhecimento, não apenas de passagem, né, de transferência de informação, né, mas ainda de criação de conhecimento, né? A distinção entre as funções de ensino, pesquisa e extensão no trabalho universitário é apenas uma estratégia operacional, não sendo aceitável, conceber-se os processos de transmissão da ciência e da socialização de seus produtos, por exemplo, tecnológicos, como citei antes, desvinculados de seu processo de geração. Isso também seria uma forma de alienar. Se ensinássemos aos alunos, o produto do conhecimento, se dessemos a eles alguns instrumentos, neste caso tecnicistas exatamente, instrumentalizássemos os alunos com algumas etapas de produção ali, mais elementar, mas não dessemos os fundamentos dessa produção, que são métodos realmente de pesquisa e produção de ciência, que está realmente em uma consciência maior do que seja o conhecimento. É assim que a própria extensão universitária deve ser entendida como o processo que articula, na extensão, articula ciência e pesquisa, articula o próprio ensino e a pesquisa, enquanto interagem conjuntamente sempre, criando um vínculo fecundante entre a universidade e a sociedade, no sentido de levar a esta contribuição do conhecimento para a sua própria transformação, a própria transformação da sociedade, claro, sempre no sentido de
de um progresso, né, de suprir necessidades que a sociedade, que a nossa comunidade local primeiro, né, apresentem. A ciência e a própria inteligência pode ser elementarmente conceituada assim, como resolução de problemas. Então, identifica-se pela observação problemas, né, na perspectiva do indivíduo ou enquanto pessoa humana, ou dele enquanto cientista. Ele faz a observação, ele identifica os problemas e pela inteligência, ou no caso científico pelo método sistematizado, ele propõe hipóteses de resolução desses problemas, ou propriamente na ordem prática, né, cria-se produtos realmente, né, serviços que vão solucionar esses problemas, né. Importa então esse vínculo entre o ensino e a pesquisa interligados então pela própria extensão, que é realmente servir a comunidade, né, a sociedade de modo geral. Então é assim que se vincula nessas três áreas, né? Ao mesmo tempo, então, a extensão, enquanto ligada ao ensino, enriquece o processo pedagógico, né? Ao envolver docentes, aluno e comunidade, como venho comentando, num movimento comum de aprendizagem, né? Enriquece o processo político, enfim, né? Ao se relacionar com a pesquisa, né? Dando alcance social realmente à produção do conhecimento, né? Na universidade, então, fechando, né, esse comentário inicial, 1.1, ensino, pesquisa e extensão efetivamente se articulam, mas a partir da pesquisa, né, ou seja, só se aprende, só se ensina se houver uma pesquisa, né, se estiver pesquisando. Né, só se presta serviços à comunidade se tais serviços, né, nascerem e se nutrirem também da pesquisa. Então, o professor Antônio Joaquim Severino reforça nesse finalzinho do tópico, né, a importância da pesquisa, porque estamos aqui introduzindo ideias realmente de metodologia, né, do trabalho científico. Ela está na base do que queremos no ensino, na aprendizagem direta dos alunos, né, e está inclusive na base da extensão acadêmica. É preciso que qualifiquemos então as nossas resoluções, as nossas hipóteses de resolução, teses de resolução de problemas, né, diversos que ocorrem no ser humano, na natureza, na sociedade, né, que melhoremos os produtos e serviços internamente por meio da pesquisa, por meio da ciência, para que depois cheguemos com mais qualidade, né, pela extensão à sociedade. E, enfim, no mundo do trabalho, realmente, cada aluno depois leve adiante essa qualidade, né, aprendida e sempre exercitada em uma formação permanente dentro dos muros da universidade, né? Então, enfim, pesquisa, extensão e o ensino profundamente vinculados nessa base da pesquisa, por isso a importância de se aprender métodos e técnicas de pesquisa e, de fundo, uma teoria realmente do que seja a ciência.